tudo. Show. Nossa, deixa eu aqui simulador. Sim. Até quero ver como é que é esse simulador aí. Não sei se você tá falando algo. Não, falei, mas eu desconectar aqui que tá bugando o fone. Até agora. Tá me ouvindo bem? Beleza. Não, mas se tu olhou aí tá mais ou menos certinho, eu faço outro teste, não tem galho ali. Posso entrar e eu encher a página, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai. Espírito Santo de Deus, bateu, né? vem Da pré-marcação do sobre caneco de nós, 30 ali. mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai, onde eu vou morar, onde a minha casa está, onde eu vou morar, bem perto de ti, pra sempre e sempre, onde eu vou morar, onde a minha casa está, onde eu vou morar, bem perto de ti, pra sempre e sempre. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, mostra-nos o coração do Pai, mostra-nos o coração do Pai, onde eu vou morar, onde a minha casa está, onde eu vou morar, bem perto de ti, pra sempre e sempre, onde eu vou morar, onde a minha casa está, onde eu vou morar, bem perto de ti, pra sempre e sempre. Abre o céu sobre mim, ilumina-me, Essa peça eu vou veja a terra te adorar na beleza da tua santidade. Abre o céu sobre mim, ilumina-me, veja a terra te
céu sobre mim, ilumina-me. Veja a terra te adorar na beleza da tua santidade. Abre o céu sobre mim, ilumina-me. Veja a terra te adorar na beleza da tua santidade. Abre o céu sobre mim, ilumina-me. Veja a terra te adorar na beleza da tua santidade. Abre o céu sobre mim, Caso tiver uma variação dela de medida, tu pode de repente só adicionar um furo, daí nem que tenha furo a mais, sabe? Demora um pouquinho mais, mas fica um único padrão para todas. Acho que eu vi no do Ildinei, acho que ele fez assim, né? Aham. Eu vou manter se tiver igual e daí vou adicionando as diferentes ali para cada. Isso. Então, beleza. Eu tô devendo algumas situações para vocês ali, que é a opção de peleira, que você comentou ontem lá com a fração no AVD. Isso. Ah, E a profundidade, né? essa habilidade. Os ajustes lá que você me passou de rasgo, questão do pino, acho também. E o restante que falta de dobradiça e corrediça eu já fiz no outro template também, tá? Mas foi só essas três opções aí que faltam, né, das corrediças, tá? Dobradiça eu vou usar só duas mesmo. Pelo que eu vi, assim, um padrão no mercado, só tem dois, né? Pelo que eu vi, assim. O que muda, cara, O que muda é só a furação, o pré-furo ali, né? 52 para 48, né? sabe? O outro ali, o maior, né? Geralmente o pessoal ajusta ali conforme acha melhor, ou 5 ou 4. O comum ali é 5 da borda, né? Que tem aqui. Sim. Eu vou usar o padrão mesmo, sim. O que o pessoal mais usa? 5 ou 4? 5 é o mais padrão. É o que eu utilizo também. Mas, cara, não surge tanta diferença assim, né? É mais questão mesmo de quando colocar. Sim. Sim. Eu até tô com duas aqui, que uma é o padrão econômico, né? Que é o da Big Fair, e esse é o da Rete, né? É o mais. Que pelo que eu vi mesmo, só muda os furinhos, né? Não... O calço, assim, a profundidade é similar. O espaçamento entre eles aqui geralmente ou é 24 para 48 ou é 52. Tem 24 metade, né? E tem a metade também. Então, geralmente é isso que muda. Mas bem tranquilo, se você tiver dois diferentes ali, a gente cadastra os dois e deixa como opção para você escolher na hora de aplicar o ordem. Eu quando vê também, eu deixo só isso aqui, né? Tá mudando template. E fica uma opção na hora que você aplica a borda, para escolher o modelo de dobradiça. Ah, não, então pode deixar. Igual corrigida também, você vai ter quando aplicar uma gaveta, por exemplo, telescópica, você tem a opção de escolher o modelo de corrediça telescópica. Quando aplicar uma invisível, tem o modelo de corrediça invisível. Sim. Aí não tá não nesse caso, né? Sim. A gente indica também um padrão, mas se você realmente precisa utilizar outros modelos, a gente cadastra sem problema. Sim, sim. Beleza? Uma pergunta que eu ia te fazer.
Tem como criar uma usinagem, por exemplo, para essa tomadinha que quando a gente joga essa tomada na peça já cria automática? Ou toda vida eu vou ter que usar o corte de contorno, a ferramenta de contorno? Tem, tem como criar. Nós vamos ver Que hoje. maravilha. Vou passar por parte de operações para vocês. Aí, eu não lembro se ontem, eu acho que ficou faltando a parte da usinagem, né, do plano de corte. Chegou a Faltando? ver. Não Vou vi, só né? ver a transmissão aqui com vocês. A usinagem que eu falo é essa aqui, sabe? Não. Essa janela aqui, a gente chegou a ver com essas soluções. Ou eu não consigo vocês? A gente viu por cima, que é as brocas, né? Fresnel. Uma pergunta. Eu notei que quando, digamos, ela está criando furação, aí daqui a pouco vai criar a furação do VB, né? Que todas são por interpolação, porque é só um spindle. Igual ela sempre vem praticamente no ponto Z para voltar, né? Sim, Não tem opção de troca sim. não precisar isso ou ela volta porque ela muda a, a velocidade ou avanço? Ela tá voltando no ponto Z, você diz, ou no E- ponto X, que é no início? É, no início, ponto X, isso. Não, eu notei assim, que daí no caso ela só vai, daí perde bastante tempo indo ali, para depois. Nada exagerado, mas se tiver como, né? É que ele volta no X0 e no Y0. Dá pra gente tentar gerar um código depois aqui só com a velocidade de rotação. Ela ativa, vai pro ponto ali, ok, terminou, subiu a ferramenta, já vai pro outro. Sim. Não volta lá no ponto inicial. Eu posso colocar talvez essa ativação aqui somente nos furos. Ah, Bem no início, já segue. isso. Ah, daí é top. Acontece. O que é a marca da. É uma. No Brasil chamam eles de Zumac CNC. Só que eu vi ali, é uma marca. Como quase todos, é uma marca chinesa lá, uma fabricante chinesa. Que aqui é tipo uma importação direta. Como você falou o nome, quer colocar aqui para nós? Zumac. Zumac. Ah, eu vou dar só Zumac. Esse aqui vai ser o. Vamos definir o link. Esse aqui vai ser o exportador diferente ali que a gente vai trocar agora. Pra gente testar. Ficar separado. O NDS fica confundindo as linhas aqui, eu não tô conseguindo ver direito qual que é qual. Qualquer coisa tu seleciona que daí eu posso te editar daí. Deixa eu ver aqui. Agora tá indo.
uma sombra na seleção que eu faço, aí fica por cima do que eu estou selecionando, eu não consigo ver. Mas agora foi. Aí, ficou removido, daí só analisar ali se vai ficar ok na hora que for fazer o próximo, tá? Sim. Vamos lá então, treinamento de operações, então iniciamos hoje. Vou passar a primeira parte ali do plano de corte, que ficou faltando. Aquele plano de corte, então onde a gente viu lá em cima as três etapas, né? Otimização. Então, aqui, e da tipo de corte, né? Sempre o Nest V2 quando for para se for um corte manual, aí seleciona o guilhotina, tá? Então, nesse tipo de corte. Tipo de otimização e ordem de otimização não precisa aplicar, que vocês vão utilizar lá da aba de chapas, tá? Sim. Então, sempre altera lá por dentro. Posição da origem x e y aqui, incluindo esquerdo, padrão, né? Configuração da máquina. Caso fosse uma das outras opções, aí teria funções auxiliares aqui, como x e y, né? Espelhamento em x e y. E também acréscimo em x e acréscimo em y, caso necessário ali, ajudar os eixos. No caso de vocês, como o inferior esquerdo ele já era tudo positivo, então do ponto que vocês calibraram não precisa de nenhum acréscimo. Tá? O sentido da chapa aqui vai ficar na vertical, tá? Sempre na vertical. Conforme a chapa é encaixada, a chapa de vocês ela tem abertura para encaixar dos dois lados, né? Sim. Mas a forma que gera o encode ela é na vertical, né? Fica de frente a página aqui para visualizar. Espessura da serra e fresa, esse campo é referente à margem e passamento entre peças, tá? Vocês vão ter. Então, aqui é um valor que deve ser sempre igual ou maior que o diâmetro da ferramenta de corte que vocês vão usar, né? Então, nunca menor que o diâmetro, senão afeta o tamanho das peças, tá? E, por último, aqui é o campo de margem de refil da chapa. Então, é aquela margem que fica nos quatro cantos ali, caso a chapa esteja danificada, né? Alguma coisa do tipo, vocês podem aumentar ou diminuir essa margem também, tá? Show. A segunda aba aqui, então, é a aba de usinagem. A gente vai ter algumas funções já cadastradas como principal. E essa aqui é a mais importante, incluir rasgos e furos, sempre ativada, tá? Se desativar aquela então cadastrada abaixo. Tem também a função dos lados, como a gente viu ontem, né? Ensinou aquela situação dos lados na divisória. Então, ele tá... E se selecionar aqui um lado individual, ele vai gerar somente um dos lados, né? Fazendo tudo separado. Então, uma situação para avaliar aí quando utilizar, né? Precisa escolher. Cortar o outro lado. Show. Ordem das usinagens aqui, ela é referente à busca que o sistema vai fazer por operações, tá? Então, uma chave que você tenha, vamos supor que tenha várias operações de furos, né? Então, a busca pode ser pela largura, pela altura ou aleatório, tá? Seria interessante para mostrar para vocês. Tem uma aí em cima. Do lado aí. Aqui, essa aqui já é o suficiente. Na simulação que eu falei, tem largura ou altura, né, ou aleatório. O que ele vai fazer é, por exemplo, em operações de furos, ele vai buscar, se for pela largura, ele busca nesse sentido, né, largura da chapa. Então ele pega essa operação, pega essa, e vai fazendo um zigue-zague buscando pela largura da chapa. Então as operações. Se for pela altura, ao contrário, então, né, buscando no zigue-zague pela altura. E se for aleatório, ele vai buscar interpretando o que ele achar mais próximo. Tá? O que eu recomendo é deixar sempre pela largura, por ser o menor eixo que você vai ter.
Então, o percurso que ele faz, né, a busca que ele faz por operação, acaba sendo com menos movimentação, né? Então, é mais rápido de hora de executar as operações, tá? Entendi. Beleza, então abaixo vai ter a nomenclatura do arquivo, né? Nome do arquivo aqui, ele vem com um nome padrão, tá? Esse nome não pode ser alterado devido a algumas máquinas ter um bloqueio aí de caracteres. Uhum. Então a gente envia para o nome o índice da chave, que é a quantidade de chaves que vocês têm, né? Com a chave sendo apresentada no arquivo. Aí também vem o nome do material e a espessura do material junto da dimensão total dele, né? O que aparece ali. Basicamente é essa informação aqui em cima que a gente está vendo. Vale 18.5 mais o tamanho ali do arquivo, tá? Beleza. Se você tiver a função de retorno ali, essa identificação também vai o tamanho do retalho para o nome do arquivo depois, tá? Se você exportar, já tem o tamanho correto do retalho que você está exportando. Finalizando no nome, então vai ter a extensão do arquivo ali, .nc por padrão da máquina. Tá? Seguindo, a gente tem sequência das operações. Eu estou fazendo, não sei se estou fazendo muito rápido, se tiver dúvida pode ir repetindo, tá? Tá não, tá de boa. A Raíssa só quer a tela dela lá. Mas acho que tu pode fazer aí mesmo isso. É só clicar na tela que fica maior. Aí, ó, aí no quadradinho. Raíssa, aí em cima da tela, mexe teu mouse. Cima aí, ó, tá vendo? Do lado. Deu. Eu não entendi. É algo que eu posso Não, não, ajudar? não. É só a Raíssa aqui, não. Pra mim tá bom. Que nem te falei, qualquer dúvida aqui eu volto ali. O importante é eu ter as tuas informações aí. Tranquilo. Então, na ordem aqui que a gente tem a sequência das operações. Isso aqui é como é definido no arquivo, tá? Então, ele começa fazendo primeiramente furações, rasgos, contornos e, por último, os cortes, tá? Então, nessa lógica, ele vai aplicando dentro do arquivo a sequência. É. Tem duas separação que é brocas, tá? Uhum. Brocas é utilizada num fator assim, vamos dizer, quando ele vai fazer somente a entrada e saída na peça, como se fosse exatamente uma broca, né? Tá. Ele não vai interpolar, não vai mexer ali dentro, tá? E a furação, furos aqui em si é quando ele executa, né, a interpolação ali dentro da peça, tá? Então esses são os dois tipos diferentes aqui. Como você vai estar trabalhando com uma única ferramenta, então o único caso que ele vai exercer uma função de broca é para aqueles furos de marcação, né, de 6. Ele só entra ali, marca e sai. Sim. Então, não faz a interpolação. Abaixo a gente tem as origens dos eixos, tá? Então tem X, Y e Z. X e Y a gente não calibra, tá? Então isso aqui é feito diretamente na máquina. Sim. E a origem do eixo Z é cadastrado conforme foi feita a calibração da ferramenta na sua máquina, tá? Beleza. Então, de acordo com a calibração, isso foi feito em cima da chapa de sacrifício. A gente utiliza a variável DZ mais o valor do Z seguro, tá? Então, com isso aqui, a gente define o sentido do eixo como positivo. O que vai acontecer? Do seu ponto lá debaixo da calibração, ele vai pegar o DZ, que é a variável da espessura do material. Uhum. Então, no material de 18.5 que você tiver, ele vai somar 18.5 mais 30. Mais 30 para subir. Do ponto da pressão ali, ele vai pegar 48,5, né? Acima do material. Tá? Então, se algum dia você vier a trocar, fizer a pressão em cima do material, aí você vem aqui e simplesmente remove esse DZ mais o seguro de mais ali, né? E deixa somente o valor do seguro. E aqui no sentido do eixo como negativo, tá? Essa é a lógica do zeramento aí. Então, voltando ali como tá. A gente vai ter uma opção de cabeçote de fresas, por mais que seja uma única ferramenta que a gente vai manter como múltiplo, por ter aplicação de diferentes tipos de fresa, tá? Então, aqui a gente vai ter 4 tipos de fresa de furo, uma fresa de corte e também uma fresa de contorno. Eu vou pedir só se não for muito incômodo. Eu estou escutando a minha voz de volta, tá atrapalhando um pouquinho. Tá. Aí se consegue abaixar um pouco. Deixa eu cortar o meu mic.
Opa, voltei. Aqui. Beleza. Então, da frase de contorno aqui, desculpa, voltando lá em cima da frase de furo, que a gente vai ter nessas letras, vai ser descrita cada frase do código, que é a posição que a ferramenta vai ter. No caso de vocês, como é uma única ferramenta, ela fica na 1. Aí abaixo vem o pedaço do diâmetro, velocidade, rotação, deslocamento e ataque. Esses campos aqui só podem ser alterados aí de acordo com vocês quiserem mudar, né? Aumentar a velocidade, diminuir, de acordo com o processo pode ser alterado, tá? Abaixo das velocidades a gente vai ter etapas, então etapa referente a cada processo que a gente vai estar fazendo. Essa fresa de furo, ela atua exatamente na função de interpolar, né? Então, quando você tiver um diâmetro maior que o 6, né? No caso aqui, quando for descrito uma furação lá, por exemplo, de 20, ele vai interpolar até chegar nos 20, né? Então, pode definir etapas para essas interpolações e depois ajustar aqui alinhamento e acréscimo ao alinhamento, tá? Para todas as ferramentas que a gente vai utilizar com exceção de corte, tá? Todas as outras, menos a de corte, vai ser o alinhamento interno. A única que vai ser externo é a de corte para não afetar a dimensão da peça que a gente vai estar cortando. Tirando o último campo aqui, a gente vai ter acréscimo ao alinhamento, e a única ferramenta que vai conter um valor em acréscimo ao alinhamento é a fresa de furo, tá? Fresa de furo, o valor aqui que deve ser colocado é sempre metade do diâmetro da ferramenta negativa, no acréscimo, tá? Para quando ela for interpolar, aí ela vai manter o mesmo posicionamento, né? Ela vai interpretar esse menos 3 como um posicionamento de volta, né? Para quando ela voltar ao centro, ela não deixar, por exemplo, um furo oval, né? E ela continuar fazendo a circulação ali correta, tá? Seguindo, a gente vai ter a fresa de rasgo. Então, da mesma lógica que a gente viu da outra, ela vai conter código, diâmetro, velocidade de rotação, deslocamento, pergunta de ataque, etapas, alinhamento e o acréscimo alinhamento. O único campo aqui que vai mudar é que essa fresa ela já não carrega mais acréscimo alinhamento, fica zerado. Você pode mudar a etapa se achar necessário, né? E velocidade também para esse tipo de operação. A fresa de rasgo é responsável por a criação lá no projeto de uma ferramentinha específica que ela cria funções de rasgo. Seria esse inverdinho que está aparecendo aqui, ó, é um processo de rasgo, tá? Então, mais usados aí em ferramentas não em caixas com fundo, né? Aplicado, e também gavetas aí com fundo, ó. Então, a outra ferramenta que a gente vai ter vai ser a fresa de corte, com ela mesmo padrão, código de velocidades. E aqui tem uma diferença para etapa. Você pode definir uma quantidade de etapas aqui de modo geral. Esse tipo de modo geral ele é aplicado para cada etapa. Então, a profundidade aqui precisa fechar 100% do total da espessura do material que você vai cortar. Então, se acabar mudando aqui, aumentando etapas, por exemplo, colocar 3 etapas de corte, tem que fechar o 100%. Então, aqui provavelmente você iria alterar, colocar o 40 aqui, e por último fechar em 20. O valor que vai da ferramenta que você tem cadastrado. Então, um exemplo seria dessa forma: 3 etapas. Se for uma única, 2 etapas, como estava antes, pode voltar, né? Ajusta como estava, e remover o valor aqui, depois mudar as etapas aí novamente. Nunca deixe 13, você, por exemplo, como estava e uma etapa zero. Tem sempre a atividade correta, vai ter que ter a aplicação. As outras, então, aqui a gente vai ter a outra opção, no caso, vai ser ativar etapas baseadas em espessura. Essa configuração aqui, quando vocês ativam, ele permite adicionar uma etapa dinâmica, tá? Então, na etapa dinâmica, vocês vão configurar uma condição. A condição é descrita por DZ, que representa a espessura do material. Aí vocês vão colocar igual à espessura de material que vocês querem cadastrar. Então, vamos supor que no material de 15, vocês utilizem duas etapas. Nessas 2 etapas, eu vou configurar
20% na primeira passada, 20% na segunda, uma velocidade de passada de 6 mil. Beleza, vou linkar um material de 15, ultimamente ele já vai fazer essas duas etapas. Se eu quero cadastrar uma outra, então eu venho aqui em adicionar e utilizo a mesma lógica aqui, né? Só mudo a espessura que eu quero colocar agora. Então, vamos supor que sai um material de 25, quero fazer 3 etapas. Posso vir aqui, mudar para 3, adicionar aí as etapas que quero, né? E automaticamente ele já vai ficar dessa forma aí, com a velocidade que a gente colocar, tá? Então, isso aqui varia. Eu não sei como que vocês vão estar utilizando aí depois. Se quiserem deixar cadastrado dessa forma, cada espessura, aí no momento de entrar, cada uma delas já fica configurada também, tá? Caso vocês queiram remover a hidrodinâmica, podem clicar aqui no símbolozinho da esquerda, que ele vai remover as opções. O restante deixa só para que vocês ativem. Não, acho que poderia ser daquela forma que tu fez ali. Bem interessante. Principalmente para a chapa mais grossa, né? Mantém assim. E outra, ali também é a função de cortar peças maiores numa passada só e menores em duas, por exemplo, ou não? Não tem nada a ver. Ah, tá. Entendi. Não, tranquilo. Vou desligar o microfone aqui para ficar melhor para ti de novo. Opa, ok. Nesse caso aqui, a gente pode voltar. Vai ter a quantidade de nomes cadastrados. Eu vou deixar já correto ali para vocês. Só me confirma de novo qual que é as espessuras que você usa. Peraí. Vou voltar aqui. Eu uso 6, né? Vou utilizar 6, 15, 18, raramente 25. Mas, de repente, já deixar ali Só para vocês terem uma ideia, como 18 para 18.5, por exemplo. 18.5. Tudo eu coloquei 18.5. Me baseei no vídeo do Udinei, que ele falou que 18,5 é melhor para furação. Né? Deixa eu só apertar o microfone. Deu.
Acho que caiu aqui a conexão. Voltou? Deixa eu só ver se salvou. Não foi salvo. Ei. Ah, isso. Não é o teu microfone que estava aberto? Que tá dando esse chão? Com certeza lá. Falando dele, tá desligado o microfone. Olha lá embaixo, do lado da câmera, mano. Olha embaixo, do lado da câmera. Tá vendo o microfonezinho? Clica nele. Isso, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Meu som tá saindo, né? Vou pôr o microfone. Então, isso aqui ficou configurado certinho, de espessura. Só lembrar que nem sempre uma espessura tá diferente com outra. Antes ele vai interpretar aqui o padrão que é essa seleção de duas etapas. Então, aqui embaixo, seguindo as opções, a gente vai ter o alinhamento, né? Então, frase de corda. O alinhamento dessa ferramenta aqui vai ficar sempre como externo, tá? Já por padrão, para não afetar aí a dimensão das peças quando eu estiver executando o corte. Então, nunca troque um pedaço central ou interno que ele vai acabar diminuindo. No alinhamento, e a questão final do percurso, a gente não utiliza valores aqui também, então tem que zerar. O único campo aqui é que vocês podem estar editando, ajustando ele de acordo aí com o processo, é o término do eixo Z, que ele é quanto vai ser aplicado a mais, que é a espessura de corte ali para o comando do G-Code. Tá? Então, se você tiver aí, por exemplo, um material de 18.5 de espessura, no comando para cortar ele por completo, a gente vai estar enviando 18.7, tá? Então ele vem 0.2 a mais para corte ali na hora que for executar na máquina, tá? Então, como a calibração é no ponto ali da luz, pode estar sacrifício, então ela é mais precisa. Esse 0.2 aqui já é o suficiente para cortar. A gente tem pontos de início de corte, então tem ao canto, tem ao centro da cabeça. De momento são dois pontos apenas que a gente tem, vai vir mais funções aí futuramente. Vai ter canto inferior, superior, né? Então vai ter mais opções. Isso aqui, ao canto, ele fica exatamente nesse ponto onde está o meu mouse, aqui bem no canto esquerdo da peça, né? E dependendo do sentido horário ou anti-horário que a gente tem, ele vai fazer o percurso, né? Então, horário aqui mais simples, anti-horário ao contrário, né? Que ele faz do ponto. Ao centro da peça, ele viria ir centralizado no canto superior da peça, né? Horário ou anti-horário também, né? Fazendo esse percurso. A outra opção que tem abaixo, então, é a função de entrada em rampa, tá? Essa função pode ser ativada ou desativada. E aqui a gente pode definir o comprimento da rampa, né? O comprimento da rampa aqui é o quanto que ele vai exercer, né? Quanto que ele vai exercer, não. O quanto que ele vai exercer a descida da rampa, tá? Então, a 40 milímetros aqui do início do corte, né? Ele vai começar a descer em ângulo para ir entrando na peça já nesse formato, né? Nessa descida em rampa. Então, dependendo do valor que vocês colocam aqui, ele aumenta ou diminui o ângulo ali, né? Da descida em rampa. Quanto menor, maior o ângulo ali para cima que ele vai exercer. Essa função de manter união de peças pequenas aqui, de momento, ela pode ser ativada ou ativada, mas ativada ou desativada, mas ela não surge efeito no G-Code, tá? Ela seria uma função que
geraria a ponte entre peças, tá? Então, vocês já podem ter visto aí em outros softwares que fica aquela pontezinha entre peças ali segurando, ajudando na fixação. De momento ainda não está disponível, ela já está aqui no menu, tá? Obviamente o pessoal está reavaliando aí para aplicar, então vai existir a opção para habilitar aqui. Da ferramenta, né, que a gente está vendo, vocês podem definir estratégias. Tem o padrão de corte agrupado por peça ou por etapa. Nesse padrão aqui é referente também às etapas de corte que você tem. Então, se a gente tiver um exemplo aí, 2 etapas de corte, né, para um processo geral, ali, vamos dizer assim, ou para uma peça. Se você deixa o padrão de corte por peça, que é a primeira opção lá, ele vai fazer a primeira e a segunda etapa nessa peça aí. Depois ele passa, faz a primeira e faz a segunda etapa peça e assim vai seguindo, fazendo nas outras, tá? Esse é o agrupado por peça. Faz todo o procedimento em cada peça de uma única vez, tá? O agrupado por etapa, que vai mudar, é que ele vai fazer separando, né, os processos ali em cada peça. Então ele faria a primeira etapa dessa peça, a primeira etapa da outra, a primeira etapa de cada uma das outras peças, depois volta fazendo a próxima etapa, né, fazendo assim um processo igual em todas as peças que vocês vão ter na chave, tá? Então, essa é a diferença. Recomendo deixar para não ter problemas ali, talvez, de estar fazendo 2 etapas uma peça e a outra já está solta, né? Ou até mesmo vai movimentando mais ali uma outra peça. Seguindo, a gente tem ainda sobre estratégia, tem a ordem de corte. Você pode definir aí, tem mais de uma opção aleatória, peças maiores primeiro, menores primeiro, direita para esquerda para direita, cima para baixo, baixo para cima, tá? Mais utilizadas aqui são direita para esquerda, peças menores primeiro, tá? Recomendo direita para esquerda, por ser a função que ela vai ser do ponto contrário, né, que você tem de zeramento. Então ela começa soltando as peças desse lado acima, né? Então todas as peças que você tiver aqui em cima, elas continuam presas ali, né? Pela margem ainda que vocês têm, né? E vai ser solta somente no final do percurso ali, quando ela realmente cortar a peça. Sem contar que ela trabalha no menor eixo da chapa, né? Que é a largura. Então, em aproveitamento aí, em questão de tempo também, eficiência ela é bem melhor. E 18. Cadê? Lógico. Tem 15 também, mais barato, né? Se tiver. Sei lá, não. Ou 15. Seria para a rotação da última parada de corte, né? Então, quando tiver chegando na última rotação lá, essa ferramenta talvez não está a toda velocidade e acabar deslocando uma peça que não tem tanto vácuo, né? Segurando ela. Então, dá para ser colocado um valor aqui diferente, né? Menor ou maior, se necessário, para não acabar danificando essa última peça, tá? De momento ainda está desativada essa função aqui, vai ser reativada também no próximo plano de corte. Então, por último, a última fresa, né, de operações, que é a fresa de contorno. Essa fresa aqui tem o mesmo gasto das outras, código, diâmetro, velocidade de rotação e velocidades ali que a gente viu abaixo, mergulho e ataque, né, e também as etapas para esse tipo de operação. A ferramenta, cada operação dela vai aparecer em vermelho no seu plano de corte, tá? Então, quando vocês vê um desenho aí em vermelho dentro de uma peça, é a ferramenta de contorno, tá? Tirando essas 4 ferramentas principais que a gente viu ali, tem as ferramentas personalizadas que podem ser cadastradas, tá? Essas ferramentas personalizadas é atribuído um tipo. Então, o tipo dela pode ser furo, que seria utilizado para brocas. Então, o furo em si ela vai fazer somente a entrada e saída na peça, como se fosse uma broca. O contorno é a ferramenta igual a essa que a gente viu, caso vocês queiram acrescentar uma outra ferramenta com um diâmetro diferente, né? Poderia ser colocado como contorno. E uma ferramenta para corte poderia ser acrescentada também, caso quisesse executar, por exemplo, com uma ferramenta de corte, fazer um material de até 15, com outra ferramenta de corte, fazer material acima de 15, né? Então, daria para utilizar dessa forma também outras ferramentas.
Diferente ali, então, das outras que a gente viu, o único campo que vai ter novo aqui é o campo da condição. Assim como a gente viu nas etapas, ele tem a mesma lógica, porém aqui usa a variável DI relacionada ao diâmetro. Então, o que ele fala para nós é que quando o tipo de ferramenta fura aqui, né, a condição que ele vai exercer vai ser a seguinte: quando tiver um diâmetro igual a 6 no seu ambiente, ele vai acionar a ferramenta 1, diâmetro 6, para fazer somente furo, né, só uma entrada e sair. Então, essa é a lógica que dá esses diâmetros. O restante que for diferente de 6, ele vai interpor essa ferramenta cadastrada aqui em cima, que é a fresa de furo. Então, essa é a lógica das ferramentas. Abaixo de campos é a mesma lógica dos diâmetros, velocidades, etapas, zoneamento e o término do eixo Z para essas ferramentas. Quando você quer adicionar uma nova, tem a opção aqui embaixo, zerando isso aqui. Uma dúvida que vocês querem rever? Por mim tá tranquilo essa parte. Tranquilo é uma palavra forte, mas eu tenho toda a informação se eu precisar voltar, né? Bem tranquilo, mas aí, se precisar de ajuda também, a gente vai vendo. Eles estão se acostumando. Essa é a parte então do plano de corte também. Encerramos aí esse diálogo em si com vocês. Beleza. 10. Beleza. Então, agora eu vou usar o vocês. À vontade. Quer que eu corte ali para não atrapalhar o áudio para ti? Tem, então pode deixar aberto, vamos ver como é que fica. Enquanto isso, Às vezes parece que ele aumenta quando eu falo, mas tá tranquilo. é que o fone era melhor para isso, né? Daí não dava. Tentar conectar ele de novo. Né? Só ver aqui rapidinho. Aí que ele volta. Tá conectado, mas não tá. Então, Quer que eu feche ali e entre pelo link da. isso, eu enviei no chat do Isso, Google Meet, daí podem acessar essa nova página. Eu tô mandando aí pra ti, Raiz. É esse link aí, ó. Mandei pra ti o link. Tá me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Tô. Bom, Eu não tô ouvindo. também. Nossa. O que é isso? Eu tô ouvindo, mas parece que ele tá falhando a voz.
Oi, troço. Se você quer manter assim, por mim não tem problema, tá? Eu vou só sair rapidinho e entrar de novo. Tá. Amor, eu tô ligando para ver se melhora o áudio. Telefone normal, hein? Melhorou alguma coisa ou não? Tá melhor. Consegui ouvir bem agora. Qualquer coisa eu corto no microfone mesmo aqui. Ah, tá ruim? Não, tá conseguindo ouvir bem. Não, ele tá conseguindo ouvir bem. Você quer compartilhar a tela pra ela lá? Ah, sim. Acho que eu caio. Ah, tá aqui. Show. Só Então conferir vamos lá. Instagram. Parte de operações, então vou utilizar aquele projeto. Eu escuto a sua voz um pouco atrasado do que você fala aí. Eu até consigo ver na webcam, às vezes você fala antes e o áudio vem depois. Acho que é alguma coisa na internet. Sei não. Você usa Wi-Fi, né? Pelo celular também, daí de repente eu muto aqui e uso só pelo celular. Por mim não tem problema. Quer manter assim, podemos seguir. Só tá o atraso daí quando você fala ali. Eu aguardo um pouquinho você falar ali. Eu vou baixar uns itens aqui pra gente simular então. Beleza. Uma caixa e também umas peças avulsas. Pode ser um ar. E também um tamponamento. Beleza. Então, operações, tá? A gente consegue atribuir operações aos itens quando você utilizar essa ferramenta de visualização de furação, tá? Então, clicando nela, ela permite você clicar em uma peça e assim a gente vai abrir a interface para editar e também visualizar os furos, tá? Antes da gente entrar nas operações em si, existem dois tipos de furações atualmente aplicados no seu sistema, que é o primeiro tipo é o que vem por padrão, né, que está definido como automático do seu template. Então, o template vocês acessam pela aba de detalhes do projeto, tá? Então, todo projeto que vocês iniciar tem que selecionar um template para sair furação no ambiente, tá? Então, aqui ficou definido um de 35 para 16 e um de 35 para 19. Aplicando o template e salvando aqui,
ele vai carregar no seu ambiente as furações, tá? Então, tudo que for caixa padrão, ou caixa que já tenha configuração feita no seu sistema, ele vai puxar a furação, tá? Então, um exemplo que eu peguei aqui foi o aéreo. Esse aéreo veio da nossa galeria aqui do construtor. Então, tudo que você tiver com esse ícone aqui, ó, ele vai permitir você ter operações dentro do módulo, tá? Então, tudo que tiver esse símbolozinho já contém operações por padrão, tá? Então, ainda dentro desses itens aqui, o que for de balcão, aéreo ou torre, eles têm modelos principais, aqui modelos de caixas, ó, e todos esses modelos aqui já recebem também a furação padrão do template. Eu Tá? vou cortar o áudio Qualquer aqui, caixa que você pegue dessa aqui. que daí eu entrei pelo celular. Uhum. Deixa eu cortar o áudio e também a tua voz pelo notebook para não dar retorno. Tá, deixa eu abrir aqui. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo, aham. Beleza. Se você quiser desativar a webcam aqui também, para não ocupar a banda, pode desativar. Ah, tá. Beleza. Só eu acho que o som do computador aí teria que ficar para pegar só a voz, senão ele não vai sair na chamada. Não, desculpa. Vai sair sim, que tá pelo celular. Ah, tá. Ah, Tá tá. gravando, né? Tá gravando, né? Isso, tá gravando sim. Ah, tá. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Beleza. Uhum. Tá, então vamos lá. Desses modelos, então, aqui, tudo que for aplicado no ambiente, né, selecionar o template, ele puxa a furação. E o segundo módulo de furação que vocês podem ter, né, colocado dentro do projeto, é uma furação personalizada, onde a gente edita, né, as peças e cria as próprias configurações aí para aplicar no módulo, tá? Então, com a ferramenta de visualizar, qualquer peça que vocês clicar aqui, né, ele vai abrir a interface. Então, veja que numa caixa, como eu peguei o aéreo dele já está puxando operações do VB, né, que nem a gente configurou. Então, aqui vem uma listagem de operações no lado direito. Né? Na interface ele traz algumas informações como o nome da peça, dimensões, né? A visualização da peça com os furos, indicação da frontal. Essas linhas em azul aqui que vocês vê é a aplicação da fita de borda, tá? Então, se não tiver a fita, ele aparece uma linha cinza aqui, né? Definindo que não tem fita. Sim. Você pode ver que ele indica também a parte inferior da peça, a parte superior, para você se encontrar ali também, caso necessário. E as dimensões total aqui em largura e a altura que a peça tem, tá? Essa identificação que aparece aqui no canto é o ponto de origem da peça, é o ponto 0, onde vocês têm, tá? Então, desse ponto aqui, X é a largura e Y é a altura, tá? Y o verde e o X o vermelho aqui da peça, tá? Cada peça vai ter uma indicação para vocês aplicar operações nos dois lados, tá? Então, tem o lado A, as duas faces, o lado A e o lado B, né? Então, mudando de lado aqui, você tem as operações do outro lado, tá? Então, na situação da lateral esquerda, a gente criou operações somente na face A, né, da peça, e no lado B aqui não tem nenhuma operação criada, tá? Então, isso já vem por automático. A listagem de operações aqui, ele vai trazer para vocês, então, o tipo, né, e a quantidade de operações aqui, a ordem de cada operação. Né, o tipo, se é um rasgo, se é um furo, se é um contorno, ele aparece descrito aqui. Teria uma informação para a ferramenta que vocês vão estar utilizando, tá? No caso de vocês aqui vai ser sempre a 1, então ele vai aparecer como 1. E a velocidade aqui ele não vai cadastrar, porque a gente não vai atribuir velocidade a operações, tá? Somente velocidades à ferramenta que já ficou lá no plano de corte. Seguindo, a gente vai ter, então, observações aqui, detalhamento para cada eixo X, Y e Z, tá? Referente às coordenadas onde cada operação vai estar dentro da peça. Então, se você selecionar, por exemplo, um furo, ó, peguei o primeiro furo aqui, ele me indica que é a operação 5, né? Ele está posicionado a 40 em X, então do ponto que eu tenho aqui embaixo, né? 40, deslocando em X, e em Y 9.5 até o centro do furo, né? Então, o Z aqui é referente à profundidade,
está aplicando 14,5 de profundidade, e o D é referente ao diâmetro da operação, tá? Então, informações básicas aqui que ele vai trazer, tá? Cada operação que possuir edição, ele vai trazer o íconezinho da engrenagem aqui para vocês editar. Vai existir algum caso onde não vai ter o ícone da engrenagem, tá? Que seriam infurações de colisão, que a gente vai estar vendo depois. Quando existir esse tipo de operação, é porque a operação em si não está partindo da peça que vocês estão visualizando, tá? Ela está partindo de outra peça que está colidindo. Que é o caso aí, por exemplo, uma prateleira, por exemplo, uma base embutida, né? Então, ele vai gerar operações de colisão. Aí, complementando aqui a interface, a gente vai ter, além das opções de lado, tem a opção de aumentar e diminuir o zoom. Tá? Então, bem simples aqui também, aumentou, diminuiu. Tem uma opção de exportação aqui que é para outros tipos de máquina, mas em específico aí centro de furações, tá? Ele gera uma exportação diferente, porque daí o pessoal não utiliza o plano de corte, né, em si. Eles utilizam uma exportação em DXF ali, né? Então, Boa pergunta. Digamos, né, Digamos, né, esse caso do centro de furação, em em vez vez de eu de eu fazer aquela outra forma que a gente viu ontem, não teria a possibilidade de eu exportar isso em DXF do lado do B, por lado exemplo, B, por exemplo, ou não? Só uma dúvida Só uma dúvida que me recorreu agora. só o lado B, você disse? Isso é, por Isso é, exemplo, por exemplo, em vez de fazer aquela função de uma peça a mais e tal, que e também tal, que não tem também problema nenhum não tem problema nenhum teria a fazer, opção de eu teria a opção de eu exportar só uma peça, eu selecionar, por exemplo, a e divisória e exportar ela. exportar ela. Aí eu poderia abrir Aí no eu poderia abrir no Artican Artican da vida para furar o lado B, talvez seria mais rápido, assim. Só uma Uma pergunta, né? Sim, eu posso. O exportador ele funciona, só que daí ele não é exatamente por peça, por módulo, né? Aí você pegaria, por exemplo, selecionaria esse módulo, faz a exportação e ele vai gerar uma listagem de todas as peças, né? Um arquivo DXF. Aí dá assim para fazer. Ele gera dos lados ali também. Fazer o quê? Não sei se deu para entender. Beleza. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Porque eu acredito que se desse dessa forma seria mais na mão, assim. Tipo, não Não alteraria o projeto inicial, só só selecionaria uma peça ali e exportava, né? Sim. Ó, vou liberar aqui para você, ó. Ele vai funcionar da seguinte forma. Você seleciona o módulo, aí precisa cadastrar uma pasta para exportação. Vamos configurar ela aqui. Diretório CNC. Ó. Que maravilha. Vou colocar aqui, depois você muda essa pasta, tá? Vou colocar aqui dentro de teste mesmo, integração. Pode ser aqui mesmo. Essa teste mesmo. Aí, ficou atribuída a pasta. Aí o que você vai fazer é selecionar o módulo, né? Clica com uma ferramenta de furação, seleciona aqui. E agora na opção de exportar vai ter... Você nunca vai usar esse primeiro, tá? Que ele não gera o arquivo correto. Só o de baixo ali que deveria ter aparecido. Deixa eu recarregar. No caso, o exportador ali, exportador DXF. Uhum. Olha que maravilha. Ó, aí ele gerou 4 arquivos gerados, né, das 4 peças. Olha pra cá. Gera de todas aí. Isso, ele gera de todas as peças. Aí lá no seu... onde é que a gente Se eu tiver um projeto com mais caixa, só vai exportar o que eu selecionei, né? A caixa, por exemplo. A caixa, por exemplo, que eu selecionei, né? Isso, só o módulo que você selecionou. Uhum. Perfeito. Daí é só separar por nomenclatura ali. Isso, eu não sei como que funciona ali dentro. Vixe, onde é que eu salvei agora? Aí mesmo. Aí, ó, ele vem assim. Olha, coisa linda. É só, por exemplo, se fosse só a lateral esquerda, é só habilitar as outras 3. Isso, exato. Dá pra gente fazer um teste aqui, ó. Deixa eu só deletar.
Função se dos Se você lados. achasse, eu sei que isso aí é, para para futuro vai futuro ter. vai ter. Mas se Mas se achasse uma achasse uma fórmula fórmula de de exportar isso aí de exportar uma isso aí forma de de uma código de forma de barra código que de lesse na barra, que lesse etiqueta na etiqueta e e na na router router conseguisse conseguisse ler, ler, bah, já pensou? já pensou? A Tipo aquele Tipo furação, estilo aquele então. centro de estilo centro de furação. furação. Ah, sim. Para o centro de furação a gente já tem isso daí que lê pelo código. E para router ainda, de momento, não, né? Ela gera através do G-Code daí. Sim. Não, me Sim. digo Não, eu como digo se como se gerasse ali um gerasse ali G-code um através da G-code etiqueta, através alguma da coisa assim, etiqueta, né? alguma coisa assim, né? Sim, Mas garanto que entendo. Ah, vocês já estão garanto que vocês já trabalhando estão nisso. trabalhando nisso já. Aí já tem várias funções aí para vir referente a isso. Vamos testar a função ali dos lados, ó, só recarregar. Para atualizar bem aí gera um relatório da caixa. Aí aqui selecionando. Ó, gerou 5, tá? Ele gera do outro lado já também. Então aí, ó. Olha que As Olha duas que coisa coisa lateral linda. linda, direita. B ali, ó. Bah, Bah, Uhum. que coisa que linda. coisa linda. Capaz que eu Aí vou já Rapaz, que eu vou testar facilita. isso aí testar isso aí depois. depois. Aí já facilita também, né? Fica mais fácil de exportar direto. Não Não precisa precisa mudar todo o mudar arquivo todo o arquivo 3D, né? 3D. Uhum. Que Beleza. função Que boa. função boa. Aí só lembra de não utilizar essas outras aqui, porque não vai sair correto, né? Sim. Sim. O Não, exportador que vou tá usar Não, lá vou só o usar só o exportador exportador normal ali normal mesmo. ali mesmo. Isso aí eu vou Eu lembrar. vou lembrar. Beleza. Até fazer uma Até fazer etiqueta uma aqui. etiqueta Não aqui. usar os Não outros usar os outros exportadores. exportadores. Ele vai gerar alguma coisa, tá? Mas não vai sair pro DXF. Sim. Vai sair Sim. Vai ser o no normal. Vai formato ser que o precisa. formato que precisa. Tá, beleza. Então, da parte do exportador aqui, né? Então, a gente já viu. O último botão aqui que ele tem é um botão para recarregar a interface, tá? A função realmente é como a gente viu antes, não sei se você notou, não tinha atualizado, né? Eu cliquei no recarregar aqui, ele fecha e abre a interface de novo, atualizando ela, tá? Então, se em algum momento, vamos dizer assim, você está fazendo uma alteração, manteve a janela aberta aqui, né? Pode acontecer de manter. Sim. Fez uma alteração ali, aqui ele não vai mudar, né? A alteração que você fez. Aí clica ali, ele recarrega e abre de Que novo. coisa boa. Eu Ah, sempre que coisa boa. fechava. Eu sempre Eu fechava. sempre uso duas Porque eu telas, né? Daí sempre eu uso sempre duas fechava e telas, abria de né? Daí novo. eu sempre fechava e Nem me abria de novo. ligava nisso aí. Nem me ligava nisso aí. Ele ainda tem um probleminha que Recarregar. ele quando fecha, ele volta no tamanho Sim. normal, ali que ele Sim. vem no tamanho menor. Se viesse no tamanho completo, que ficava bacana também, tá? Beleza, então das opções aqui da interface, além delas vai ter a função de exemplos, que a gente vai ver depois, e o editar template, ali que fica o acesso lá dentro do template, tá? O que a gente vai estar trabalhando é as ferramentas aqui no canto, tá? Então, tem duas ferramentas de furo, que você vê o símbolozinho numa broquinha aqui. A primeira em laranja é uma ferramenta de furo simples, e a segunda é uma ferramenta de furo múltiplo, tá? Pelo tempo, acho que vai dar para a gente ver essas quatro aqui, tá? Mas se der tempo a gente vê a de contorno também. A ferramenta de furo simples aqui, realmente ela é bem simples de criar, tá? Não tem muito mistério. Vocês vão clicar nela aqui, ele vai gerar uma nova interface para você cadastrar, tá? Então, parâmetros principais aí que vocês vão utilizar é posicionamento em X, posicionamento em Y, diâmetro e profundidade, tá? Não tem mistério. O que vocês colocar aí, por exemplo, de valor, sem posicionamento X, sem posicionamento Y, diâmetro aí vamos supor de 8. Opa. E uma profundidade 12 de exemplo. É o necessário para vocês criar a operação, tá? Então, aplicou. Já criou o furinho lá embaixo. Já criou o furinho aí embaixo. 10 por 10. Ó, já criou 10 o por furo ali 10. embaixo no posicionamento que a gente colocou, né? Então, selecionando, ele vai trazer a indicação, ó, X100, Y100, Z12 e diâmetro de 8, né? Você pode vir e editar ele. Então, além das opções aqui em cima, a gente vai ter uma opção para tipo, tá? Esse tipo é atribuído somente para relatório.
Ele não interfere no formato da furação, tá? Isso aqui é só para, por exemplo, você quer atribuir um custo a um VB, a cada furo de VB que você tem, pode colocar aqui, por exemplo, VB, e lá dentro do template a gente consegue cadastrar um valor. Então, cada furação que você tiver com o tipo definido aqui, ele vai aparecer no seu relatório somando isso, tá? Então, vou só aplicar aqui para você ver. Ó, do furo que a gente fez, se a gente gerar um relatório aqui agora, ó, Já apareceu. Apareceu. O VB ali embaixo. Aqui embaixo ele já aparece. Aí a descrição, tá? Aí como não ficou cadastrado aí um valor, dá para acrescentar lá no seu plano, desculpa, no seu template, tá? Para acrescentar o valor por unidade aí, tá? Acho que eu não tinha comentado com você essa parte ainda, né? De valores. Não, comigo não. Não, comigo não. Eu não sei se você ainda está fazendo questão de orçamento aí pelo Dynabox, ou se está controlando por outro software. Não estou fazendo. Não estou fazendo pelo Dynabox porque não finalizei a precificação de tudo, né? Teve uma parada no meio do caminho. Teve uma parada no meio do caminho, acabei que não consegui ainda finalizar essa parte de precificação. Não, tranquilo. Se você quiser de uma hora dar uma avaliada em questão de custo, de que quiser acrescentar, por exemplo, um valor para VB, ali a gente consegue cadastrar também e já deixar tudo isso daí automático, né, por dispositivo. Sim. Beleza, então, continuando ali, aquela operação que a gente criou pode ser ainda editável. Uma pergunta só, tá? Só para mim entender. Essa furação a mais que eu estou criando vai ser só para um módulo, ele não vai ficar salvo essa furação, né? Não, isso aí vai ser um módulo único, né? Isso, um módulo único. A peça em si que a gente está editando. A edição é individual por peça, né? Mas então, tudo se que eu você salvar fizer, essa caixa, se eu salvar essa caixa dessa determinada forma na minha galeria, ela vai vir sempre assim, né? Ela vai assim, ela fica salva dessa forma. Beleza. Toda edição aí que você fizer em algum item, ele fica salvo e depois pode reutilizar, né? Das opções ali, então, de edição ainda que a gente tem, clicando no furo que a gente criou aqui, você tem a opção de escolher o lado onde essa furação vai ficar aparecendo, né? Então tem opções do lado A, lado B, frontal, posterior, superior e inferior, tá? São os lados da peça. Mais utilizado na router aí vai ser o lado A e o lado B, né? As furações de face. Também a gente pode gerar uma referência para superior e inferior, tá? Que seriam as furações de topo. Isso a gente vai gerar furos de colisão, que é aquilo que eu comentei com vocês que pode vir a acontecer, de ter furações ali onde eles vão estar partindo da colisão de peças, tá? Só simulando aqui antes da gente ir para essa parte, o lado B é bem simples, trocou aqui, aplicou, ele vai mudar de lado. Então, já sumiu desse lado e foi para o lado B. Tem um detalhe aqui das situações dos lados, tá? Então, quando você tem operações no lado A, quando a gente está visualizando o lado A da peça, seu ponto de origem aqui, o X e o Y da peça, ele fica aqui embaixo, inferior esquerdo. Se você trocar de lado, ele vai lá para cima, tá? A referência da peça, ele vai lá para cima. Gira a peça. Porém, gira a peça. Isso, continua na mesma lógica aqui de baixo, porém, é como se você estivesse vendo lá de cima, né? Beleza, então, voltando aí na edição, deixa eu só passar ele para o lado A para ficar mais fácil de a gente editar. Aqui. A situação do superior e inferior, que seriam os outros lados ali que a gente tem para aplicar, você consegue ver isso funcionando em determinados modelos de caixa. Por exemplo, se a gente vir aqui no aéreo, vou só duplicar essa caixa aqui primeiro. Só um minutinho que o Ndesk parou aqui.
Aí. Nas caixas, então, quando você tiver um modelo de montagem diferente, por exemplo, com a lateral sobreposta, vai existir a colisão de peças aqui, por exemplo, a base colidindo com as laterais, ó, onde a base fica entre as laterais. Nesse tipo de situação, é gerado furos de colisão. Então, quando você clicar com a ferramenta e visualizar a lateral, ó, vai estar gerando ali furos que estão partindo de dentro da extremidade da peça ali, que seria a base ou o topo, né? Que a gente tem aqui, ó, base ou topo. Esse tipo de furação, ela tem a função de acompanhar o momento que você faz a movimentação da peça. Então, se surgir, por exemplo, uma situação onde vocês venham na edição da base, editem ali um valor, por exemplo, coloque ela mais para cima, a furação ali ela vai acompanhar, porque ela está partindo da base. Que coisa boa. Que coisa boa. Então ela segue, tá? Porém, esse tipo de aplicação aqui, ele só funciona nesse formato de caixa aqui, ó, tá? Entendi. Então ele não funciona, por exemplo, na lateral aqui, né? Para marcar a base ali ou fazer a colisão com a base, tá? Então, quando tiver uma peça na horizontal aqui, né? Que ela fique entre as laterais, você consegue criar furos de colisão. Para criar esse tipo de operação, então a gente vai utilizar aqui um exemplo. Vou fazer aqui nessa base mesmo. Ó, a gente está vendo 2 furos, né? Então a edição que eu vou fazer vai ser a partir da base, tá? Então eu vou no lado B. Aqui eu vou criar uma operação. Como eu vou criar um furo superior e inferior, então eu venho aqui e simulo um, primeiramente superior, né? Eu vou colocar um furo centralizado na minha peça, então ela tem 350 aí de profundidade. Eu posso colocar aí simplesmente 175, ou eu posso também utilizar variáveis, tá? Que é o campo que a gente tem aqui embaixo. Variáveis, ele vai retornar para nós uma tag aqui que a gente pode utilizar. Então, se eu estou falando em largura, que seria o 350, vou clicar aqui na opção largura da peça, ele vai me trazer dx, que é a variável da largura. Então, se eu utilizar isso daqui com o fator dividido para 2, automaticamente ele está pegando esse valor e dividindo para 2 aqui, eu não preciso calcular ali metade da minha peça, tá? Então, num exemplo aí eu vou colocar um diâmetro de 8 e uma profundidade de 12. Então, o PY aqui no caso, como a gente está falando de furo superior, ele vai ser o topo da peça. Então, o máximo que você vai ter aqui de PY é a espessura total da peça que a gente vai ter, tá? Então, ela está sendo referente ao topo. Se eu colocar aqui um valor, por exemplo, 9, ele vai pegar da borda ali e deslocar 9 para o centro do furo. Ou se você quer descentralizado, dá para utilizar variáveis também aqui, que fica através desse campo. Variáveis, eu posso colocar espessura da peça, dividido para 2 também. No momento que eu criei esses parâmetros aqui, eu posso aplicar. Só um minutinho que travou. Aí, e agora vocês podem ver que ele criou um quadradinho aqui, como se fosse uma furação que tivesse realmente furando o topo, né, da peça. Porém, como a router não vai fazer a furação de topo, o que ela vai fazer vai ser pegar na lateral do módulo aqui, ó, criar uma operação. Então, a gente já tem o furo centralizado, né? Então, isso funciona somente se ela estiver colidindo. Se vocês vier numa peça e fizer uma alteração, por exemplo, mudar aqui o X, ó, desloquei a peça, todas aquelas operações que estavam vindo de colisão, se eu clicar aqui nela de novo, não vai aparecer mais. Já não aparece mais. A única coisa que vem é o rasgo, porque o rasgo está partindo exatamente da lateral, né? Então, essa é a lógica aqui dos furos de colisão. Pode parecer um pouquinho complicado aí no início, né? Até vocês praticar um pouco, mas ele funciona assim, pela colisão de uma peça com a outra, tá?
Para mim reaplicar para a lateral direita, por exemplo, aqui, que eu tenho, por exemplo, que é aquela que eu tinha inferior. Entendi. Tá travando bastante cheiro. Voltou? Voltou? Ainda tá travando um pouco. Agora abriu. Então, no furo que a gente foi lá, o segundo. Tem uma outra função aqui que eu não comentei ainda com vocês, que é a função de copiar. Então, selecionando uma operação, eu venho aqui, abro a edição dela. Quando eu vou mudar somente um parâmetro ali, que eu não vou precisar estar refazendo tudo de novo, posso vir aqui mudar, por exemplo, esse para inferior. E ao invés de eu aplicar, eu clico em copiar. Ele vai manter o anterior que eu tinha e criar uma nova ali com a outra operação, né? Então, o superior ali, ele vai furar, né? Não marcar só, furar ou marcar dependendo da profundidade, né? Então, o superior faz a operação na lateral direita, lateral esquerda, e o inferior na lateral direita, tá? Então, aqui ele fica no lado B. Beleza? Tranquilo aqui, deu para entender? Show. Então, só para completar a questão dos lados, quando você for criar a operação, vai ter uma diferença de lado ali para aplicar, né, para um lado padrão. Lógico, numa peça ali onde recebe operações, aí vocês definem manual, ou ele já vem automático, né? Mas numa situação, vamos dizer que vocês peguem uma caixa do zero, tá? Para interpretar a lógica correta de criar as operações. Na lateral esquerda, vocês vão pegar sempre a referência da frontal do módulo, tá? Então, a frontal da peça aqui também, que a gente está vendo. Quando vocês clicar na lateral esquerda, todas as operações ali que vocês vão fazer ficam internamente. Então, é tudo no lado A, tá? Da lateral esquerda. Ó, tudo vem no lado A. Essa face aqui, então, de dentro é o lado A. A face externa de fora ali é o lado B. Porém, na lateral direita é invertido aqui, ó. A face de fora aqui é o lado A e a face de dentro é o lado B, tá? Olhando assim, ó, o que vocês estão vendo aqui, essa face é o lado A, essa face é o lado A também. O que inverte aqui é que o outro lado daí é o lado B, né? Lado B, parte de dentro, e aqui fora o lado B também. Tranquilo? O lado esquerdo sempre é o lado B. O lado esquerdo sempre é o lado B. Não, o lado esquerdo é o lado A. Porque tem as... É que tem a... Nem vou botar isso porque tem as bases também. A base aqui é a mesma coisa que a lateral esquerda. E o topo é a mesma coisa que a lateral direita. Tá? Travessas também é a mesma coisa que a lateral direita. Deixa eu anotar. Aqui, para visualizar não vai ter problema, né? Porque ele já vem pronto. O detalhe é a hora que vocês for criar, né? Tem que saber os lados ali. O ideal é eu criar as minhas caixas, né? Eu mais utilizo. E daí deixar salvo na minha galeria. Depois ali do treinamento, para você praticar, pega uma caixinha do zero aí, né? E faz toda a furação ali com furos de colisão, com furos de face. Cara, umas 2, 3 caixinhas que você faz aí já pega toda a lógica ali de como que cria. Não... É questão de prática mesmo. Né? Até o nosso tempo aí às vezes é curto, né? Eu até não fico passando ali, por exemplo, tarefas para vocês fazerem, né? A gente tem pouco tempo, mas aí quando você for praticar ali também dá para... eu até prefiro mais a informação, porque de fato a prática eu vou ter que pegar com o tempo, né? Mas quando eu precisar da informação, em vez de incomodar lá no chat, eu volto, revejo os vídeos, né? Mas é porque às vezes já tem a informação no vídeo, não precisa estar incomodando lá, às vezes vocês estão em outro atendimento. Vou chamar para incomodar quando eu não achar a informação.
Não, imagina. A ideia dos vídeos é para isso, né? Para vocês terem ali toda a informação, né? No completo. Futuramente aí também vai ter o ZAD, né? Então vai ter um conteúdo aí, vamos dizer assim, mais didático, né? Não tão direto assim, de uma forma geral, mais didático aí para vocês também ver completo, né, as operações. Sim. Beleza. Então, seguindo as operações ali que a gente viu de colisão, eu vou voltar agora para uns exemplos aqui na peça avulsa, tá? Tudo que eu fizer em peça avulsa aqui, você pode fazer na caixa, tá? Você viu que eu criei ali bem fácil, bem simples, diretamente na caixa, tá? Só vou utilizar aqui as peças avulsas para ficar separado alguns tipos de situação. Então, clicando numa peça avulsa, a gente vai ter a mesma interface que a gente viu ali, né? Tamponamento, dimensões ali dele, porém a peça está zerada, tá? Vou fazer um exemplo aqui de simulação de furação com a simples, como se você fosse fazer o VB, tá? Que é o que mais você vai utilizar, né? Então, para o VB, geralmente você vai utilizar parâmetros como, vamos dizer, 40 em posicionamento X, o início da peça. O VB ele tem um posicionamento da borda até o centro do furo maior, que é 9.5, né? Como ele é de 20, então ele fica 9.5. Então, diâmetro de 20, uma profundidade aí variando de acordo com a espessura. Vamos supor que aqui para 18 é 14.5, né? Então, com esses valores aqui, você já pode criar uma operação, tá? Então, ó, aplicamos, já temos ali embaixo o VB. Para mim reposicionar para os outros lados aqui da peça, tá? Eu posso, não preciso estar criando de novo uma operação do zero, posso vir simplesmente da primeira, vou em editar, e o que eu vou mudar agora é o posicionamento em X, tá? Então, como eu comentei antes, você pode utilizar valores fixos e as variáveis que a gente tem aqui, tá? A diferença disso é que se você colocar um valor fixo, por exemplo, aqui agora, vamos supor ali, a 40 do final, 460 aqui, se eu clicar em copiar, ele vai criar uma nova furação. Então, eu já tenho duas operações ali a 40 de cada borda. Porém, se eu ir nessa peça agora e aumentar a largura dela, como está com valor fixo, essa furação vai ficar no mesmo posicionamento que ela está agora, do início da peça a 460. Então, ó, vou mudar aqui para você ver. Isso aí é importante. Isso aí é importante depois até para mim fazer um modo de roupeiro. Para mim fazer um modo de roupeiro, eu vou deixar esse DB mais distante, né? Para não ficar pegando na porta. Isso. A diferença é essa aqui, ó. Colocou um valor fixo, depois veio e alterou a peça, ó. Olha o que ele vai fazer, ó. Sim. Então, ela fica naquele ponto exato, né? Entendi. Aí o recomendado é você utilizar com as variáveis, tá? As variáveis estão aí para deixar... As variáveis para não ficar fixo. Isso, para ficar paramétrico, né? Com o valor que você colocar ali. Sim. Então, por exemplo, nesse caso eu poderia utilizar, como a gente está trabalhando em X, que é a largura da peça, eu utilizo a variável largura da peça. Então, se eu quero que ele fique a 40 do final aqui, lembra que o dx ele vai pegar desse ponto, jogar o valor de dx, que é a largura, até o final. Então, se eu deixar só dx, olha o que ele vai fazer. É lá para ponta. É lá para ponta, então dx menos 40. Isso, exato. Bem simples aí, dx menos 40. A gente seleciona a operação correta, abre a edição aqui, dx menos 40. Ó, aplicou. Maravilha. Ele já ficou ali certinho a 40 do final, tá? Nesses campos aqui você pode acrescentar mais, tá? Então ele funciona, o que você colocar aqui, ó, a mais, tá? Ele vai entender também. Então você pode acrescentar outra variável aqui que some um valor, tá? Ele pode ser acrescentado. Pode ir colocando mais valores aqui, menos, tá? Ele vai somando também. O cálculo que você ir fazendo aqui, ele vai acrescentando, tá? Dessa lógica, então só voltar a peça aqui para o tamanho que ela estava antes, ó. Aí você vai ver que ele vai manter no mesmo local. Aí, ó, posicionado correto, independente da largura da peça, né? Então, para a gente posicionar ele lá para cima, para o topo da peça, o que eu posso utilizar aqui agora é só mover ele na altura, ó. Eu vou manter ele na mesma posição, vou mover só na altura, que é o campo do posicionamento em Y.
Então, a mesma coisa que eu fiz aqui em X, eu posso fazer em Y, utilizando dy menos 9,5. E copiar, ó. Vamos lá. Já foi lá para cima. Então, nesse outro primeiro... Usar variável também. Isso aí. Pode usar a variável aqui, ó, dy menos 9,5. Copiar. A da frente não Já precisa tem A usar da aí frente variável, não né? precisa usar variável, né? Não, a da frente não. Você sempre pega a indicação do eixo, né? Sim. Então, se o ponto zero tá aqui, se eu Sim. colocar 40, ele já vai ficar travado em Só vai dar 40, né? BO se eu Só fazer vai uma dar peça BO se eu menos que fazer uma 40. peça menos que 40. Isso. Aí, se fizer menor, ele vai continuar. E esses aqui também, né? Vai ficar tudo fora. Tranquilo? Alguma Não, de dúvida? boas. Não, de boas. Uhum. Para essas variáveis aqui, você pode utilizar qualquer fator, tá? Então, se colocar ali, por exemplo, um dx, que é a largura dividido para 2, copiar, ele cria um terceiro furo, ó, Certo. centralizado, né? Então, isso aqui, qualquer lógica que você aplicar ali com dividir, vezes, ele vai acrescentar também, tá? Outros campos aqui que a gente vai ter, ainda nas operações, tem referência 2 e velocidade, tá? Esses campos não são necessários para você que está criando a operação. Você vai encontrar algum código aqui, alguma variável em referência 2, quando for operações do template, tá? Que daí ele vem com algum código lá que vem lá de dentro. Mas não é necessário, isso aqui é só para informação mesmo que vai ter, tá? Velocidade, aqui velocidade é atribuída só para outros tipos de máquina, né? Para um centro de furação ou algo do tipo. Para router, a velocidade vem lá do cadastro da sua ferramenta, tá? Então, não acrescenta nenhum valor aqui, tá? Para não colidir, talvez, informações com o que tem cadastrado lá, tá? O último campo aqui que a gente vai ter é o campo de condicional. Condicional, ele define quando o furo vai aparecer ou não na peça, tá? Então, dependendo da lógica que você aplicar aqui, determina quando ele aparece e quando ele não aparece, tá? Então, na condicional, a gente vai utilizar a mesma coisa, as variáveis que a gente tem aqui embaixo. Então, de peça tem variável da largura, altura, espessura da peça, espessura do fundo, avanço do fundo e espessura da lateral, tá? São aí variáveis diferentes, ó, todas elas traz um código diferente. Ó, tá? Então, a lógica aqui se aplica utilizando elas aí da maneira que você quiser que o furo apareça, né? Então, vamos por aí. Estou trabalhando na largura da peça, gostaria que esse terceiro furo aqui aparecesse somente quando a minha peça for maior que 400 em largura. Então, eu utilizo dx, que é a Largura da variável peça. da peça, sinal de maior, valor de 400. Assim que eu aplicar, ó, se eu ir na peça agora editar ela, Botar 41. Botar 41. 51. Não, isso, 51. 399 foi maior, né, que 400. Ó, 399 já não aparece. Não aparece. E no Não 400, aparece. 401 ali ele já aparece. Ó. Então, quando dx, que é a largura da peça, for maior que 400, Lá embaixo, terceiro já furo Embaixo já aparece bombou. aí. Essa é a lógica, é bem simples, né? Só você atribuir a variável correta ali e colocar o valor que você deseja, tá? Então, dessa lógica aqui, você pode complementar na variável algumas outras situações, tá? Para o sinal de maior e menor, você pode colocar o maior igual, tá? Maior igual seria em 400 e acima de 400, né? E o menor igual seria em 400 e menor que 400, tá? Funciona aqui também esses dois sinais aqui, tá? Quando for exatamente um valor que você queira que ele apareça, quando, por exemplo, vamos mudar a variável aqui, vamos falar de outra dimensão, variável dz, que seria a variável da espessura da peça, ó, vou só clicar aqui para mostrar para vocês, dz, variável espessura da peça. Vamos supor que eu gostaria que esse furo aparecesse somente quando eu tivesse uma espessura exata ali da peça. Então eu posso colocar dois sinais de igual aqui e a espessura que eu quero. Então 18,5.
apliquei. Se eu vier na peça, ó, que a gente está editando, mudar ela para 15. Apliquei. A peça já mudou, porém a nossa interface não atualizou ainda, ó. Ele está mostrando. Se eu clicar no RE. Já desapareceu. Já desapareceu. Que barbado. Que barbado. Ele só aparece ali se a condição for verdadeira, né? No caso ali, se ela coincidir com o que você cadastrou. Sim. Então vamos voltar ela para 18. Aplicou. Recarregou aqui. Tem de novo a operação, né? Então não tem muito mistério que contra a lógica também, o que você colocar ou é maior, ou é menor, ou é igual, né? Com os dois sinais igual. Sempre que esses dois sinais, ele vai funcionar, tá? Então, aqui tem as outras variáveis, tem a altura da peça, né, tem a espessura do fundo, avanço do fundo, espessura da lateral, todas elas funcionam aqui também, tá? Um detalhe, o DZ, deixa eu só remover isso aqui, o DZ ele funciona também para você aplicar a variável na profundidade. Então, vamos supor ali que você criou um furo e gostaria que ele ficasse a sempre 3 milímetros do final da espessura dessa peça. Você pode utilizar aí DZ menos 3. Tá? Então, do 18.5 que você tem ali, ele vai diminuir 3 e vai ficar a 15.5 de profundidade. Ó, pode ver que ele já está aparecendo aqui ó, como 15.5. Tá? Então, se você vier na peça depois, mudar ela para 15, ele vai continuar vindo a 3 do final da peça. Entendi. Para usar o VB de 15 ou de 18, entendi. Isso. Dá para bolar uma lógica, né? Então, na peça de 15.5 ele ficou a 12, né? E na peça de 18 ele fica a 15, né? 15,5. Funciona também na profundidade. Tranquilo, né? Até aqui? Sim. Sim. Uhum. Beleza, então, da condicional, outras funções aqui que você pode acrescentar é unir, tá? Uma variável a outra, né? Para uma lógica. Então, você pode aplicar um exemplo aí, quando eu tiver espessura igual a 15.5, que nem a gente está vendo. E para mim unir com uma outra, eu uso a variável aqui também, entre ela, end, tá? End. E agora, outra variável que eu gostaria que aparecesse. Então, vou colocar um exemplo aí, dx maior que 350. O que ele está determinando aqui é que esse furo que eu selecionei só vai aparecer quando eu tiver 15.5 de espessura e também quando eu tiver dx maior que 350. Se uma das duas não tiver sendo verdadeiras ali na aplicação, o furo não aparece. Ó. Então, um exemplo aí, vamos trocar de 18. Eu tenho aí maior que 350 em largura, né? Porém, só o 18.5 aqui, só o 401 no caso não é o suficiente, né? As duas têm que ser verdadeiras, ó. Entendi. Então, ele só vai aparecer se as duas estiver aplicado. Então, 15.5 e 400 ali, maior que 350. Numa situação onde você queira que apareça, vamos dizer assim, ou em uma variável ou na outra, aí você utiliza ao invés do end, aqui, a tag OR, tá? OR seria o ou aqui no caso. Então, ou quando eu tiver 15.5 de espessura, ou quando eu tiver o dx maior que 350 aqui no caso, né? Então, se uma das duas for verdadeiras aqui no caso, já é o suficiente para a furação aparecer, tá? Entendi. Para complementar aqui, você pode ir adicionando mais, tá? Então, pode colocar a hora aí dy maior que 500, por exemplo, né? Colocar outra variável e ir complementando aí com o que você achar na forma lógica aí, né, que ele se aplique, tá? Então, essas são as operações aqui da condicional. Tranquilo, né? Tranquilo. Deixa eu ver quanto a gente tem de tempo ainda na chamada. 10 minutos. Tá. Dá para completar isso, eu vou mostrar para vocês as aplicações das condicionais aqui no projeto. Vamos lá. Em alguns casos aqui você vai encontrar em caixas, tá? Algumas condicionais diferentes em operações. Então, vou clicar aqui numa lateral, por exemplo.
a gente tem uma operação de rasgo aqui que está sendo feita, ó. Você vai encontrar, depois eu vou mostrar também a operação do rasgo, como que ela é feita, mas no editar da operação de rasgo, você vai encontrar aqui uma condicional diferente, ó. FESP maior que zero, unida do end, e o fava maior que zero, tá? FESP representa a espessura do fundo. Então, quando eu tiver um fundo maior que zero, e também quando eu tiver um avanço de fundo maior que zero. Isso determina quando o rasgo vai aparecer ou não, tá? Então, essas duas funções aqui para rasgo está atribuída ao controle na caixa que você vai ter aqui, ó. Entrando na caixa, aqui embaixo você vai ter dois campos, ó. O campo da espessura do fundo, tá? Então, quando você colocar não utilizar, ele fica em zero, e qualquer uma dessas outras opções aqui é maior que zero. Então, ele já indica que você tem um fundo, né? Entendi. E quando tiver o avanço do fundo maior que zero aqui também. Isso determina quando o rasgo vai aparecer ou não. Então, a única forma do rasgo não aparecer é se você colocar zero no avanço de fundo, ou determinar que ele não, que não vai utilizar o fundo, né? Sim. Então, ele não vai aparecer e também não vai criar as operações ali na sua caixa. Ele já remove, atualizou a operação do furo aqui, né, do VB, né? Sim. Um detalhe, veja que na operação do furo do VB, ó, no posicionamento em X, é utilizado o seguinte fator, ó, dx menos o fava, que é o avanço do fundo, menos o valor de diferença lá do final. Ele movimenta, a espessura ali. Ele movimenta de acordo com o avanço de fundo que você tiver. Então, ele sempre vai ficar diferente 40 do rasgo que você tiver na caixa, né? Top. Então, esse funciona também. E a outra variável que eu queria comentar aqui é quando você estiver trabalhando em caixas, tá? Caixas aí nas modulações. Existe essa condicional aqui, que é caixa igual ali, espaço, entre aspas, o ID da caixa que você está trabalhando. Cada caixa, cada módulo que a gente tem na galeria, ele gera um ID. Então, o que está determinado aqui é porque lá do template, essa furação, ela vem determinada para aparecer nessa caixa aqui, com esse ID, e nas outras caixas aqui também, ó. Ou nessa outra caixa, ou nessa outra caixa aqui também. Tá? Então, isso daqui o que ele determina é que lá de dentro a gente criou um furo que é utilizado em 2 modelos de caixa, tá? Entendi. Então, dá para fazer isso também. Sim. O ID de caixa você encontra aqui, ó. Você pode selecionar a caixa uma vez, tá? Abre esse íconezinho aqui da engrenagem. Movimentar aqui para o lado. Quando você clicar 2 vezes na caixa, ele vai entrar na segunda camada. Só um minutinho com o Anidesk que está travando aqui. Aí, ó. Quando você tiver essa referência de terceira camada, clicando várias vezes numa peça da caixa, ó, ele vai te indicar a terceira camada. E aqui na definição da informação de identidade, ó, no final você vai ter o ID do módulo. Esse código grande aqui, ó. Tá? Então, esse é o ID dessa caixa aqui que a gente está vendo. Você pode encontrar também ela mais fácil ainda, o ID, na galeria, aqui que a gente vai ter. Caixas. Então, se for um balcão, se for um aéreo, dependente da caixa aqui que você for, vai ter o íconezinho de informação. E aqui dentro vai ter o ID. Ali o ID. Esse é o ID de cada caixa, tá? No seu caso, eu acho que como você não vai ter o acesso ainda ao template, não vai ser muito utilizada essa função da caixa, né? Porque você vai estar personalizando direto na caixa aqui e subindo para a galeria, né? Então a furação já fica atribuída a esse módulo, né? Mas aí futuramente, quando você talvez pegar, vamos dizer, um outro plano aí e tiver a edição do template, daí dá para criar, vamos dizer assim, furações, né? Que funcionam em mais de um módulo ali, né? Funcionam em outra forma também. Sim. Beleza? Beleza. Show. Então, para completar aqui, eu vou mostrar a outra ferramenta de furo, que é a ferramenta de furo múltiplo, tá, que a gente vai ter aqui.
essa segunda ferramenta em azul. Ela tem a interface bem parecida com a outra que a gente viu. Acrescenta 3 campos novos aqui, tá? Que é o sentido, espaçamento e o limite. Como ela é uma ferramenta de furo múltiplo, ela vai criar mais de um furo de uma única vez. Aqui no PX e no PY a gente vai estar determinando um posicionamento inicial primeiro, tá? Então no posicionamento inicial em X eu posso colocar um exemplo de 100. 100 em Y também. Sentido pode ser vertical, aqui só para a gente ver. Espaçamento de 50. Limite de 500. Diâmetro aí vamos colocar 8 de exemplo. Uma profundidade de 12. Se eu aplicar, ó, você vai ver que ele vai criar vários furos de uma única vez. Tá? Então, do ponto ali que eu defini, em 100, em X, 100 em Y, né, ele criou operações aí a 500, né, de distância aqui do primeiro furo, 50 e 50 cada espaçamento aí. Então, veja que ele criou um grupo, tá, para todas as operações, e aqui o que eu for alterando de valor, ele vai ajustando também. Então, eu vou colocar aí 900, opa, 900, por exemplo, aqui. Diminuir o espaçamento, ele também vai estar aumentando a quantidade de operações, né? Então, aqui tudo depende do sentido que você colocar, espaçamento e o limite. Não tem muito mistério. A profundidade também e o diâmetro aqui é padrão para todas as operações, tá? Então, se a gente mudar, um exemplo aqui, colocar 50, aqui 300 em limite, ó, na horizontal o que ele vai fazer é jogar na horizontal da peça. Já foi lá para baixo. Sim. Agora estou regular e assim. Uma pergunta que nem o painel ripado que eu baixei dos guri. Não, o meu vai acabar em 2 minutos ainda. Sem rede. Tá me ouvindo? Tá. Não, acho que a minha internet que caiu. Eu baixei o painel dos guri lá do grupo. Eu posso, quando eu utilizar esse painel, já painel, vai ter já os vai ter os furos ou furos não? ou Vou ter não? que Vou ter que fazer. fazer. Se você pegou aquele do grupo lá que tinha operações criadas, ele já vem com o furo daí. Perfeito. Perfeito. Daí você pode editar. Outra coisa que eu ia te perguntar antes de acabar a chamada aqui. A nossa aula amanhã A nossa aula amanhã é de... Acho que não ficou marcado aqui, só deixa eu ver como que tá a minha agenda. Gerenciar. Gerenciar. Não, eu digo porque quando vê se a gente conseguir postergar postergar essa aula, para mim já fazer os outros testes aqui, né? Eu tenho, como Como amanhã não tu me estava deu bastante marcado, informação. amanhã Amanhã não tá marcado. eu teria livre às 4h30 amanhã. Não sei se você... Não precisa ser para amanhã. Isso que eu queria saber. Eu tô olhando aqui agora. Não, tudo bem, eu posso marcar para segunda, se você quiser daí. Ou outro dia. Eu posso confirmar isso na segunda? Pode ser, pode ser. Porque mais para mim ter esse períodozinho de fazer vários testes ali, né? Sim. Qualquer ajuste que eu ir vendo, eu já vou te lançando ali no grupo, no chat no chat ali do WhatsApp, pra gente ir revendo, né? Sim. Porque eu quero Eu quero aproveitar essa informação que tu me deu. Tá acabando, Tá né? acabando, Boa né? tarde. Boa tarde. Um abraço, Fernando. Olha. Yes ainda. Não é interessante passar fonte? Por 200 pila? Eu acho.
Quero não ver nada. Quero mergulhar mais.